vamos iniciar mais um Serafim em Pauta e o tema abordado hoje é gestão de conflitos, lidando com clientes difíceis. Desenvolver habilidades para lidar com conflitos e clientes emocionais é essencial para qualquer profissional de atendimento ao cliente. Muitas das vezes, pessoal, achamos que sempre estamos aí como que eu posso te dizer, sempre estamos no controle da situação, E muitas das vezes tem clientes que chegam até nós que fazem, a gente sair um pouco ali da nossa zona de conforto, Às vezes ocasionando um conflito, algo assim. Então hoje a gente vai aprender a lidar com esses clientes difíceis, Se a gente tiver alguma dúvida aí, se vocês tiverem, vou esclarecer um pouco para vocês. Então a gente vai aprender a lidar com esses clientes, sair de uma forma tranquila, para vocês, sem ocasionar ali um conflito maior, tá? Pessoal, o primeiro passo para vocês é sempre sair, dar a volta por cima, como se diz, sair como corretos na história. Quando tem esses clientes que gostam de conflito, o primeiro passo é entender os diferentes tipos de cliente difíceis, tá? Tem o cliente reclamão, o cliente explosivo e o cliente calado. O reclamão, ele sempre está pronto para fazer exigências e procurar falhas. Este cliente precisa de muita paciência e compreensão. Pessoal, sabemos que na área das vendas a gente lida com várias pessoas a todo momento, vários tipos de pessoas, E então tem pessoas que são tranquilas de lidar e tem pessoas que são mais difíceis. O cliente reclamão é aquele que sempre está reclamando, você fala o preço, ele reclama, você mostra uma peça bacana, ele não, mas sempre coloca um defeito, uma falha, enfim. Essa pessoa, para você sair dessa situação de uma forma bacana, você tem que ter muita paciência, Tem que ter muita paciência e compreensão. Por quê? Porque nós não somos dessa forma, mas tem gente que é dessa forma. O cliente reclamão, ele é assim, é aquele cliente que vai reclamar de tudo. Então se você vê que o cliente está reclamando de tudo, muitas das vezes, eu vou deixar de continuar meu atendimento com ele porque ele não vai comprar nada. Não faça isso. Muitas das vezes ele vai comprar, mas é porque a forma dele se expressar, é natural dele ali sempre reclamar, você falar um preço e ele colocar uma objeção. Você falar sobre uma qualidade e ele colocar um defeito. Então esse é o jeito do cliente, É o jeito do cliente reclamão que gosta ali de achar falhas e exigir as coisas. Então saiba lidar, é só ter paciência, tenha paciência com esse cliente, compreenda ali, compreensão, mas nunca deixe de finalizar o atendimento, que muitas das vezes esse cliente ele vai comprar, ele só vai ali, às vezes, falar um pouco ali na sua cabeça, querer mostrar algumas falhas. Mas não deixe de fazer o atendimento até o final e sempre tenha paciência e compreensão, que com certeza você sempre vai se dar bem com esse tipo de cliente difícil. Pessoal, o cliente explosivo é aquele cliente que tem emoções à flor da pele. Esse cliente requer uma abordagem tranquila e firme para acalmá-lo. Pessoal, esse cliente explosivo aqui, ele é um pouco mais difícil que o cliente reclamão, porque o cliente reclamão, a partir do momento que ele reclama, ele põe uma falha no produto e você consegue o convencer do que o produto é bom, você mostra benefícios, ele começa a ficar mais tranquilo até chegar, efetivar ali a venda. Agora, o cliente explosivo, ele sempre está com emoção à flor da pele, aquele cliente que já chega alvoroçado, às vezes quer fazer um barraco, enfim, quer chegar lá fazer uma troca e já chega na grosseria. Esse cliente ele é um pouco mais difícil. Mas como que você vai resolver, Você vai resolver sempre da melhor forma, tranquilo e firme, tá, pessoal? Quando eu trabalhava na área das vendas, é algo que eu fazia muito. Eu sempre deixava bem o cliente falar, ele chegava explosivo, com emoção à flor da pele, gritando, tudo mais. Eu sempre esperava ele terminar de falar, tranquilo, ficava sossegado, tranquilo, esperava. Aí sim, eu falava firme, é isso, dessa forma. Por quê? O cliente explosivo, se ele achar uma brecha ali no meio da sua fala, se ele vê que você está dando muito, não está falando coisa com coisa, às vezes está com uma conversa mole, provavelmente ele vai montar mais em cima, então ele vai explodir mais ainda. O cliente explosivo ele só é acalmado
quando você está tranquilo, mas está firme, explicando de uma forma que ele vai entender. Então, todas as vezes que chega um cliente explosivo xingando, respira, fica tranquila e fala firme. Ó, é isso, é dessa forma, se você quiser a gente pode fazer a troca para você, ou a gente não consegue fazer, mas sempre seja firme nas suas palavras. Nunca fique rodeando demais, porque senão esse cliente aí vai ser um problema para você, tá? Então, o cliente já é difícil, né? Então sempre seja tranquilo, mas pulso firme. Conversar com educação, mas mostrar que você ali é quem entende de toda a situação. Você que entende o que está vendendo, você que entende as qualidades, você que entende as normas, se pode trocar ou não, se pode fazer devolução ou não. Então sempre deixe ele ciente de que você entende sobre o que você está falando, mas seja tranquilo também, tá? Então esse cliente você vai conseguir contornar ele dessa forma. Agora o cliente calado, fechado e reticente, esse cliente desafia o profissional a estabelecer uma conexão e obter informações necessárias. Então pessoal, o cliente calado ali também é um tipo de cliente difícil, né? Porque às vezes você vai oferecer algum produto para ele, você não sabe a reação, é uma pessoa que não tem muito costume de falar, uma pessoa que fica mais ali reticente, né? É um cliente que fica mais na dele. Então assim, esse tipo de cliente também é um cliente muito difícil, porque você tem que buscar informações para que você consiga efetivar sua venda, né? Consiga ali fazer um trabalho bacana, uma negociação com esse tipo de pessoa. Então o cliente calado, ele não é um cliente que vai te dar problema, mas é um cliente que vai deixar você, vai te deixar de vender, né? Se você não fizer um trabalho bacana, buscar informações necessárias, tá? Então esses 3 tipos de clientes são os 3 tipos que sempre aparecem lá na loja. O reclamão, que reclama de tudo, que põe falha em tudo, defeito em tudo, em preço, em qualidade, enfim. O explosivo que chega lá, às vezes quer fazer uma troca, alguma coisa assim, sempre a flor da pele, é o nervosinho, né, como se diz. Então essa pessoa vai estar tranquila, só que firme. E o calado, que é onde que você que vai ter que trabalhar mais, que é entender ali quais as necessidades, buscar informações, estabelecer uma conexão, que também é muito difícil. Às vezes o cliente vai na loja e nem sabe o que ele quer. Então é um cliente difícil para vocês atender, né? Então aí você que vai ter que fazer o trabalho de buscar informações para entender um pouco mais sobre esse cliente, tá? Agora pessoal, vou falar algumas estratégias para lidar com clientes emocionais. Pessoal, a maioria das vezes os clientes que são difíceis, eles são clientes emocionais. Por exemplo, o cliente reclamão, ele é um cliente que provavelmente algo relacionado ao emocional dele faz com que ele sempre seja reclamão, sempre relutante, sempre, sabe, não querendo entender as coisas, tem que ser sempre da forma dele. Então é algo emocional. O cliente explosivo também, né, é emocional, é dele ali, e o cliente calado também é uma coisa do emocional, provavelmente, o jeito da pessoa. Então aqui a gente vai aprender algumas estratégias para saber lidar com esse tipo de cliente emocionais, tá? A primeira delas é ouça atentamente, mostre empatia e interesse genuíno pelas preocupações do cliente, que é o que eu sempre falo. Qualquer um desses 3 clientes, sempre, pessoal, quando o cliente chegar na loja, pode ser o mais grosseiro, pode ser o mais bacana, pode ser o mais calado, enfim, sempre você vai deixar primeiramente o cliente falar. Ele chegou lá xingando dentro da loja lá, a primeira coisa que você vai fazer, não, pode falar. Escutar tranquilamente, mostre que você está interessado, mesmo que ele esteja lá discutindo, porque nada melhor do que você tratar bem uma pessoa que às vezes vai ali para fazer uma grosseria, porque aí sim ele vai abaixar ali a bola dele, ele vai entender que não é assim que se trata as coisas. Então a primeira coisa para você lidar bem com qualquer tipo de cliente é escutar atentamente. O segundo passo é falar com calma, manter a voz suave, tranquila para ajudar a atenção. É o que eu disse aí, com qualquer um dos dois na verdade, que são os mais difíceis, né, do reclamão e do explosivo, sempre você vai falar com calma, tranquilo, né? Você vai respirar, é lógico que a gente fica nervoso ali no momento, que o cliente às vezes está debatendo com a gente fala um preço, ele vai lá, retruca, fala que a concorrência está mais baixa, ou quando o cliente vai lá fazer uma troca de um produto, ou quer devolução, já chega xingando. A gente fica nervoso, a gente sai um pouco fora de si, mas nós temos que ter esse autocontrole, respirar bastante, manter a voz tranquila e ser pulso firme, né? Falar com firmeza, que a gente consegue lidar com qualquer um tipo de cliente difícil. E estabeleça limite, seja firme, mas respeitoso ao estabelecer
expectativas razoáveis, é o que eu disse, seja firme, né, mas respeitoso, de uma forma respeitosa. E encontre soluções, foque em resolver o problema e não discutir desculpa. Esse é um dos pontos chaves aí também. Sempre busque oferecer soluções para esses tipos de cliente. Tá? No próximo tópico eu vou falar um pouquinho mais sobre encontrar soluções aí. Comunicação eficaz, a chave para resolver conflitos. Ouvir atentamente, demonstra que você está, né, entendendo, que é o que eu disse agora, responder com empatia, que é o que a gente conversou agora, e comunicar claramente, que é ser firme ali, né, sem ficar dando muita volta no que você está falando, porque o cliente, quando ele já tem um temperamento difícil, qualquer um cliente que tem um temperamento difícil, você fica ali contornando as coisas, não tem uma comunicação clara, né, objetiva, provavelmente aquele pequeno conflito vai virar um conflito maior. Então sempre respira bastante, escuta primeiro. É o que eu sempre fazia, eu já fui vendedor, gente, é o que eu sempre fazia. Eu respirava, eu escutava atentamente o que o cliente tem para falar, esses tipos de clientes difíceis, escutava, ficava caladinho na minha. Depois, em seguida, eu respirava e falava tranquilo. Eu podia estar por dentro muito chateado, estressado, mas por fora eu respirava, enquanto ele estava falando, eu respirava. Na hora que eu falava tranquilo, mas eu falava firme de uma forma respeitosa. Então sempre eu consegui contornar todos os meus conflitos com clientes através dessa dinâmica aí, desses 3 passos. Ouça, respira, né? Ouça, respira, responda tranquilamente com pulso firme, mas respeitoso, né? De uma forma respeitosa. E agora aqui, pessoal, outros tópicos aqui é negociação de resolução de problemas. Encontre um ponto médio. Ali no meio da conversação, você está difícil com o cliente, aquele cliente reclamão, aquele cliente explosivo, busque soluções que atendam às necessidades tanto do cliente quanto da empresa. Então, por exemplo, o preço está X, ali está mais barato, a qualidade, enfim, ou o cliente quis fazer uma troca. Nunca seja tão relutante também, né? É lógico que o cliente quer sair dali com o problema resolvido, da mesma forma que você quer que resolva aquela situação. Então sempre encontra um ponto médio, né? Eu não consigo fazer dessa forma que você quer, mas eu consigo chegar ali próximo. Por exemplo, eu não consigo te dar um desconto, mas eu consigo esse desconto que você quer, mas às vezes um desconto ali que vai ficar bacana para os dois, beleza? Ou o cliente chegou lá querendo uma devolução, eu não consigo dar uma devolução, mas eu consigo uma troca do produto. Enfim, sempre busca um ponto médio, porque você vai solucionar o problema do cliente, desse tipo de cliente difícil, vai solucionar o conflito e ainda vai encontrar aí uma forma bacana que vai ali atender às 2 necessidades, tanto a sua quanto a da empresa, né, quanto a do cliente, tá? A segunda alternativa aí é seja criativo. Pense fora da caixa para gerar alternativas inovadoras que resolvam o problema. Então sempre tem um pensamento ali, ele está falando, vai pensando ali em algo diferente que ele possa fazer, que vai resolver o problema dele, enfim. Sempre pensa ali algo que às vezes você não vai conseguir resolver, mas que tem outras formas dele conseguir resolver esse problema. Que sempre você fazendo isso, levando o conflito para uma solução, sempre você vai se dar bem aí em qualquer situação, com qualquer cliente. Mantenha a calma, né? Que é o que eu disse aqui, evite reagir emocionalmente e foque em encontrar a solução. Ponto. E documente tudo caso for necessário. Se caso for um problema maior, documente tudo, registre os acordos e os próximos passos para garantir o alinhamento. Então, se caso esse conflito se torne algo maior, sempre deixe tudo registrado, se for pelo WhatsApp, deixa mensagem salva, se for ali fez algo, ou, né, enfim, a gente não sabe que tipo de cliente pode chegar, tudo você deixa arquivado se caso chegar numa situação maior de conflito, que depois isso você pode usar a seu favor aí também, né, para que seja sempre tudo esclarecido, beleza? Mantenha a calma e profissionalismo, eu falei aqui várias vezes, respire fundo, técnicas de respiração ajudam a manter centrado e calmo, né? Sorrir e manter positivo, uma atitude positiva e amigável ajuda a acalmar o cliente, é o que eu disse. Então escuta, respira, ria e volte a falar tranquilamente, que isso aí vai quebrar o cliente. E fale firme, né? Que provavelmente em qualquer situação você vai sair por cima. E faça pausas, intervalos breves podem recarregar a energia e diminuir o estresse. Então toda vez que você for falar, que você estiver
já estressada com aquela situação, com aquele cliente reclamão, chato, aquele cliente mais difícil de lidar, explosivo, então sempre pausa. Não queira ser afoito de falar para encher a cabeça do cliente, não. Respira, fala o que vem na sua mente, se precisar, respira de novo, porque nesses momentos você aí recarrega suas energias, né, e diminui o pico de estresse. Então assim, sempre quando você estiver estressado, faz pausa, fala mais tranquila, que isso aí vai diminuir seu nível de estresse, tá? E aprenda com as suas experiências. Reflita, analise o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Compartilhe, discute com a equipe para trocar ideias e melhores práticas. E aplique, incorpore as lições aprendidas em sua abordagem com os clientes. Pessoal, então, por exemplo, você fez todos esses, né, você teve um problema com o cliente, aconteceu toda uma situação, um conflito, depois que aconteceu isso você para, reflita, analisa o que funcionou, o que você fez, funcionou. Se você tratar o cliente, por exemplo, com grosseria da mesma forma, tratar ele rispidamente, se for uma coisa que foi benéfica para você, provavelmente não vai ser. Então faça esses passo a passo que eu disse, que provavelmente você vai ter depois um retorno bacana, né? Então você sempre reflita, funcionou realmente. Depois que aconteceu a situação, eu reparei que se eu ficar mais tranquila, ficar mais na minha, tentar falar o mínimo possível nessa situação, eu sempre vou sair como certo. Então, ok. Então, sempre depois que acontecer essas situações, reflita o que precisa ser melhorado, tá? E se o que você fez funcionou. Depois compartilhe com os colegas. Se funcionou, você compartilhe. Se não funcionou, você também compartilhe. Porque se não funcionou com você, provavelmente não vai funcionar com eles. Então a intenção é que todos vocês saibam sair desses conflitos. E, por último, aplique, né? Se você viu que deu certo, continue aplicando essas técnicas aí com esses clientes difíceis, que provavelmente aí você sempre terá, como que eu posso dizer? Você sempre terá ali controle da situação, né? E sempre sairá aí por cima, sairá aí com, como que eu posso dizer? Sairá da situação de uma forma bacana, né? Porque muitas das vezes a gente sai ali brigado com o cliente, né? O cliente sai, depois vai reclamar da gente no WhatsApp, enfim, eles mandam mensagem no Instagram para reclamar. Então assim, o bacana não é isso. A gente está no ambiente de trabalho, não é fácil lidar com pessoas, mas a gente tem que ter a calma, a gente tem que ter a gente tem que ter esse como que eu posso falar, autocontrole mesmo dentro de si, tá? Isso é muito benéfico para nós que trabalhamos na área das vendas. Pessoal, então o treinamento foi esse hoje. Hoje eu queria falar só um pouquinho desses tipos de clientes, para a gente sempre saber lidar com esses clientes e reagir da melhor forma, porque isso também faz com que a gente perca, né? Se a gente não saber reagir com esse tipo de cliente, a gente vai perder esses clientes que provavelmente os que mais reclamam, a maioria das vezes são os que mais compram, eles põem defeito, falam de preço, mas sempre vão lá e compram. Então a gente não pode também perder esse tipo de cliente, né? E aqueles explosivos ali, a gente saber lidar com esse tipo de pessoa, muitas das vezes depois eles viram que, né, a gente tratou eles bem, que foi cordial, né, e conseguiu contornar a situação. Provavelmente às vezes eles podem continuar comprando com a gente, ser um cliente ali, né, bacana, se tornar um cliente bacana por ter tido uma experiência boa. Foi lá para brigar e foi lá para fazer um conflito e conseguiu sair com o problema resolvido. Então é isso, pessoal. A intenção hoje foi essa, da gente aprender um pouquinho a lidar aí com esses conflitos, né, com clientes difíceis. E é isso, eu aguardo vocês no próximo treinamento e boas vendas aí para vocês. Obrigado.